Nosso maior exemplo, biblicamente falando, irmãos, é Jesus Cristo. E o maior evangelista que a Bíblia fala foi Jesus Cristo. Então, como que a igreja deve evangelizar? Seguindo os passos de quem? De Jesus. Eu, como pastor, eu não tenho que criar métodos. Vamos criar um método aqui. Vai começar a festa de São João agora. Então, vamos fazer quadrilha. Vamos fazer... Então, assim, métodos que estão sendo, construídos para atrair jovens, famílias, e nós estamos falando sobre isso, sobre as maneiras que estão sendo ministradas hoje o evangelismo, que eu estava até ouvindo agora há pouco aí um pregador falando, que há uns anos atrás alguém falou que o Brasil ia ser o país com a maior quantidade de evangélicos. O Brasil seria o país com a maior quantidade de evangélicos. Então, assim, tudo está levando a um caminho, tudo está levando aquilo que eu venho falando aqui, que eu creio que é revelação de Deus. Deus está mandando a revelação para a igreja dele, porque a casa de Davi é a igreja dele, a Assembleia tem que ser a igreja dele, a Batista tem que ser a igreja dele, todos os ministérios que professam o cristianismo, que é o estudo de Cristo, tem que ser dele, Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então nós temos que seguir os passos de Cristo. Vamos ler Marcos 10, 19 ao 22. Quem já achou, vamos ficar de pé para a gente ler, por favor. Diz assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vou ler o de 22 de novo. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Bom, irmãos, aquele jovem rico, ele tinha um bom conceito de si próprio, Ele se via como um cumpridor da lei, aquele jovem, porque quando Jesus falou os mandamentos para ele, o que ele falou para Jesus? Tudo isso eu tenho observado. Quer dizer, ele era um cumpridor da lei. Então ele tinha um conceito de si próprio. Ele era bom, eu sou bom. E a palavra de Deus condena isso, irmão. A palavra de Deus, ela é contra a pessoa que diz: não, eu sou o bom, não, eu sou o tal, não, eu sou melhor. A palavra de Deus, ela condena isso. Então, hoje as pessoas, elas também se acham, boas e dignas de ser salvas. Quantas pessoas hoje não dizem: não, eu sou salvo, não, eu não. Então, o que aconteceu com aquele jovem é a mesma coisa que vem acontecendo nos dias de hoje, Então, Jesus, ele poderia argumentar e questionar seus conceitos, e foi o que ele fez. Questionou, e argumentou os conceitos daquele jovem. Se tem uma coisa, irmãos, que nós não vamos conseguir, é enganar o Senhor, nem por palavra e nem por obra. Primeiro, que a Bíblia diz que a salvação não vem de obras. Então não é porque eu prego que eu vou ser salvo, não é porque eu louvo que eu vou ser salvo, não é porque o evangelismo que eu vou ser salvo, nada, nenhum tipo de obra, Agora, nós sabemos que a salvação é mediante a graça de Deus, é a graça do Senhor, ensinando que o adultério não é só quem pratica o ato, mas aquele que o deseja no coração. Quem falou isso? Quem ensinou isso? Jesus, irmão. Então, o adultério não é só quando ele é praticado. O adultério, ele é
quando é desejado. Quando a pessoa deseja, já adulterou. Quem está entendendo isso? O Senhor também, ele argumenta e questiona quando ele ensina que o homicida não é só aquele que mata, mas é aquele que se ira contra o próximo. Está lá em Mateus 5, 21, 22. Então, o homicida não é só aquele que mata, é aquele também que ira contra o seu próximo. A ira é muito perigosa. Tem um texto na Bíblia que eu estou estudando ele, emendando com os outros textos, quando a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequei-vos. Como é que a pessoa pode irar e não pecar? Quantas pessoas dizem: pastor, eu saí da unção porque eu tive ódio, tive raiva e acabei falando isso, acabei fazendo aquilo. Então a maioria das pessoas, quando elas se ira, elas pecam, por palavra, por atitude, por pensamento, por desejo mal, deseja a morte, ou ela fala aquilo que não convém, né? Então, o homicida não é só aquele que mata, mas também aquele que se ira contra o seu próximo. Mas Jesus atacou logo o seu maior pecado. Qual era o maior pecado daquele jovem, irmãos? Qual era o maior pecado que aquele jovem tinha? Ele transgrediu o primeiro e o 10º mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar sobre todas as coisas. Então, ele estava cheio de cobiça e amava mais as riquezas do que a Deus. E ele estava debaixo do governo de Mamon, não poderia ser salvo junto com o seu dinheiro. Deus não irá salvar quem adore a outro Deus. Mateus 6, 24. Então a salvação, ela é possível quando nós temos o Senhor em primeiro lugar. Nada de materialismo, nada de pessoal, né? Nada de bens materiais, nada de dinheiro, né? Por mais que a gente queira crescer, por mais que a gente queira ter o melhor, por mais que a gente queira conquistar, por mais que a gente queira comprar, por mais que a gente queira comer, nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa vida. E tem muitas pessoas dentro da igreja que, sem saber, tem esse mesmo problema, né? Tem adorado a Mamon ao invés de Deus. Como eu disse, se tem uma coisa que nós não conseguimos e não vamos conseguir fazer, é enganar Deus, porque Deus conhece o nosso coração, né? Jesus nunca poupou o pecado, nem adulou o pecador. Ele nunca poupou o pecado e nunca adulou o pecador. Com a mulher samaritana, Jesus atacou o quê? O adultério que ela estava praticando, aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. Quando Jesus diz: vai chamar seu marido, ela diz: não tem marido. Jesus falou: disseste bem, porque já tivesse, né, 6, e esse agora que você está não é, aquela coisa toda, entendeu? Então Jesus, ele atacou o adultério. Zaqueu, ele foi transformado de um ladrão para uma pessoa que se preocupava com o próximo. Se tinha uma coisa, olha o que é avivamento. Nós oramos agora há pouco aqui no círculo de oração. Olha um exemplo de avivamento. Zaqueu, ele era cobrador de impostos como Mateus, né? E o que Zaqueu fazia? Ele ia cobrar impostos. Se a pessoa devia 100, ele cobrava 400 da pessoa. 100 era do governo, 300 era dele, né? E aí Zaqueu foi enricando com isso. Quem é que não se enrica com isso, né? Você vai fazer uma cobrança, a pessoa te deve 100, você cobra 500, né? Então a pessoa fica rica mesmo. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com Zaqueu? De ladrão, ele passou a ser o quê? Uma pessoa que se preocupava com o próximo, né? Então ele disse: se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu vou restituir para a pessoa. Então ele foi avivado. Isso é avivamento, não é oba-oba, né? Não é nada disso que a gente vê por aí. Um grande exemplo de avivamento. A muitos chamou de raça de víboras. Se eu chamar alguém de raça de víbora, misericórdia, irmão, nunca mais a pessoa volta para a igreja e ainda sai falando mal de mim e da igreja inteira.
Mas Jesus chamou o pecador, né, de víboras. Aos escribas e fariseus, Jesus chamou de quê? Hipócritas. Chamou de sepulcro caiado, de serpentes, filhos do diabo. Tudo isso Jesus falou, chamou o pecador, né? Ele anunciou o inferno para o pecador. Tem gente que tem medo de falar isso. A igreja tem medo, pastores têm medo. Por que o evangelho está crescendo? Jazinho eu vou chegar lá. Então ele anunciou o inferno para o pecador, nunca negociou com o pecado, não tem acordo com o pecado. Quem está entendendo, diga. Amém. Nunca, ele não abriu mão dos princípios, dos mandamentos e da santidade. Você pode ter uma ideia. A igreja primitiva seguiu os mesmos passos de Jesus, não admitindo o pecado. João insistiu que quem está em Cristo não peca. Isso aqui, irmãos, dói no coração da gente, muito. 1 João capítulo 3, versículo 6, vamos lá. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 9 agora. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, isso daí dói no coração da gente. Por que dói no coração da gente, irmão? A gente é pecador, a gente erra, a gente falha, mas é isso que nós temos que lutar. Quando o Evangelho fala do confronto com a nossa realidade, e aonde que eu digo, irmãos, que o Evangelho ele transforma quando ele é praticado. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós não pecamos. Quando nós pecamos é porque nós não estamos com o Senhor. João insistiu, né, que quem está em Cristo não peca. Paulo advertiu sobre a condenação para os que pecam. Tiago não acreditava na salvação de quem cria e não praticava. Repetindo, Paulo advertiu sobre a condenação para os que pecam. E Tiago não acreditava na salvação de quem cria, mas não praticava. Eu creio, mas não pratico. Eu acredito, mas não pratico. Então, Tiago não acreditava na salvação de quem crê e não pratica. Quem está entendendo isso, diga. Quem está entendendo isso, diga. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Nós temos que pedir perdão no final do dia, seja às 18 horas, ou seja lá à noite, quando você for dormir. Antes de dormir, dobre o seu joelho e peça perdão, porque você não sabe se vai levantar no outro dia. Ninguém aqui tem certeza que vai acordar amanhã. Quem é que tem certeza que vai acordar amanhã? Ninguém tem essa certeza. Amém, igreja? Já a igreja do século 21, que século nós estamos? Então nós estamos falando da nossa agora, né? Já a igreja do século 21 tem alisado o pecado. Tem ou não tem, irmão? Teria aceitado o jovem rico com muita alegria. Se aquele jovem rico hoje fosse qualquer igreja, irmão, ele seria aceito com alegria, por causa do dízimo dele que é alto. Mas hoje, se ele entrasse aqui, tinha que abandonar o pecado. E é isso que a igreja tem que fazer. Pastor, como líder, ele não pode aceitar o pecado dentro da igreja. Ele não pode aceitar porque a pessoa isso, a pessoa aquilo. Não, irmãos, se você continuar desse jeito, irmãos, o inferno está à porta. Jesus não ensinou o inferno? Jesus não ensinou, né, que nós temos e o que não temos que fazer? Então, isso a igreja tem que passar. Isso eu tenho que receber, e isso eu tenho que passar. Quem está entendendo, diga amém. Então, se fosse hoje, né, ele teria aceito o jovem rico hoje, né, com muita alegria. Um rápido estudo bíblico e ele seria batizado.
Estou falando da igreja do século 21. Estou falando daquele jovem que Jesus evangelizou ele. Passaria segurança da salvação. Logo ele seria um líder na igreja. Tem muitas pessoas hoje que é líder por causa da posição social que ela exerce no mundo, né? E hoje ela tem uma função dentro da igreja por causa da posição social lá. Se ela peca, se não peca, né? Não confronta o pecado para não perdê-lo. Estou falando de quem? Da igreja do século 21. Não transforma o pecador em santo. É bom ter a igreja cheia, status, riqueza, poder, aparência de bênção de Deus. Laodiceia, lembra do estudo aqui que nós passamos? Laodiceia, evangelho de bajulação e de interesse. É a igreja hoje do século 21. É o que está sendo hoje pregado dentro das igrejas. Pecado tem ficado para o segundo plano. Outra coisa aqui que nós vamos falar, irmãos. O que o Senhor Jesus confrontou com aquele jovem? A religiosidade. A religiosidade. Jesus tirou toda a falsa esperança da religiosidade do jovem rico. Todo o esforço dele não tinha sido suficiente. Ele ainda teria que renunciar todos os seus bens. Com a mulher samaritana, Jesus confrontou suas crenças. Jesus mostrou que ela era uma adoradora daquilo que ela não conhecia. Não sabia nada. A verdadeira adoração não depende do lugar físico ou da religião, mas é para quem o conhece intimamente e o adore, não no corpo, não na alma, mas no espírito e na verdade. Isso aqui é muito importante, irmãos. A verdadeira adoração não depende do lugar físico ou da religião, mas é para quem o conhece intimamente. Se tem uma coisa que está escassa hoje dentro das igrejas, é a busca pela intimidade com Deus. Hoje a gente tem intimidade com qualquer coisa, menos intimidade com Deus, porque intimidade com Deus requer o quê, irmãos? Renúncia, tempo, dedicação, força de vontade, né? Educação na hora de buscar Deus, na hora de orar, né? Nicodemos foi confrontado por Jesus, que lhe perguntou: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus falando com Nicodemos, quando ele foi ter com ele escondido lá e tal, Jesus pregando o novo nascimento, e Nicodemos falando: mas como é que pode ser isso, a pessoa voltar para o ventre e tal? Jesus falou com ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você sabe quem era Nicodemos? Era professor de teologia. Nicodemos era professor de teologia da época, mestre em religião, mas não conhecia, né, nada. Sem entender que sua estrutura religiosa não o levava à verdade, ele não poderia receber a revelação de Jesus. Em todos os casos, eles foram levados a ver que acreditavam em mentiras ou em meia verdade. Tem igreja aí, irmão, que prega que a pessoa, quando tem Deus, ela tem riqueza. Tem igreja aí que prega que quem tem Deus não tem doença. Tem igreja aí que prega que quem tem Deus não passa por tribulação, nem perturbação. Por quê? Porque tem igreja que prega pesado na prosperidade, tem igreja que prega pesado na cura, tem igreja que prega pesado na libertação. Lógico que o Senhor Jesus libertou, curou, prosperou. Só que isso não é prioridade. Jesus não veio implantar na terra o reino dele aqui. Jesus não veio pregar aqui na terra que o povo teria prosperidade aqui. Por mais que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. Mas é vida com abundância, né? Chamado para uma mudança radical.
Para o jovem rico, não bastava ele confessar seu pecado e declarar sua fé. Ele precisava mudar radicalmente. Não bastava ele confessar e declarar. Confessar o pecado e declarar a fé dele. Ele precisava mudar radicalmente. Ele era rico, ia ser pobre. Como com os discípulos, ele deveria deixar tudo para seguir Jesus. Teria que deixar aquilo que o mais prendia. O que mais prendia aquele jovem? Riqueza, irmão. Sem renúncia total, não é possível seguir a Jesus. Só é digno de Jesus aquele que o considera mais importante do que tudo, até que a sua própria família, e toma a sua cruz para segui-lo. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus. Então, primeiramente não é família. Tem muitas igrejas aí que eu já vi, tem muitas palavras, já escutei muitas pregações que o que vem em primeiro lugar é a família. Não é a família, o que vem em primeiro lugar é Deus. Porque a família, Deus, a pessoa tendo Deus, ela pode constituir uma grande família com a sombra de Deus. E a família que não tem Deus? E a família que prioriza a família? O marido que prioriza a mulher que prioriza o marido? E o casal que prioriza os filhos? E os filhos que priorizam os pais? E Deus, como é que fica nisso aí? Então, em primeiro lugar, eu particularmente não concordo. Em primeiro lugar não é família, em primeiro lugar é Deus. E aí sim, com Deus em primeiro lugar, a família vai ser abençoada. Aliás, não é nem minha convicção. Primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Buscar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas inclui família? Todas as coisas. Entendeu, igreja? É necessário trocar a própria vida pela do reino. Se tornar servo, deixar de fazer o que quer para obedecer. E é o que mais a igreja bate hoje. O que mais a igreja briga, é o que mais a igreja trava hoje, as pessoas deixarem de fazer o que elas querem. Ixi, mãe, o que mais eu tenho visto aqui dentro da igreja é isso, as pessoas deixarem de fazer o que elas querem para obedecer. Teve pessoa que saiu daqui da igreja e diz: pastor Carlos, a gente está ajudando, né? Eu ajudei. Não, irmão, essa ajuda assim não é assim não. Não é de qualquer maneira. Tem doutrinas, tem regras. Então, tem que ser feita aí debaixo de uma ordenança. Não é, eu vou fazer isso e... Não, tem que ser debaixo da palavra de Deus. Amém, igreja? Então, é necessário trocar a própria vida pela do reino. Vem e segue-me. Jesus é o mestre. Correto? A ser seguido. E o Senhor a ser o quê? Obedecido. Vem e segue-me. Jesus falou para aquele menino: dê tudo que tem, venda, dê aos pobres, e aí você vem e siga-me. Então, Jesus é o mestre a ser seguido, e o Senhor a ser obedecido. Vou terminar aqui, ó. Hoje, praticamente não precisa deixar mais nada. Jesus, o Evangelho e a salvação só se tornam um acréscimo na vida das pessoas. Vou explicar. O que está acontecendo hoje nas igrejas? As pessoas não estão renunciando à sua vida para aceitar Jesus. Elas estão aceitando Jesus, mas a vida dela continua. Se ela está praticando coisa boa, continua. Se ela está praticando coisa ruim, continua. E aí ela só acrescenta o Evangelho. Ela só acrescenta Jesus Cristo. Mas não há uma mudança. Não há uma renúncia. As pessoas não estão deixando de fazer o que fazem. Exemplo disso eu já dei. A mídia está cheia de artista que diz que é evangélico. Não deixaram nada, não abandonaram nada, eles só acrescentaram
é a igreja de hoje. Quando o povo vem para a igreja, irmão, eu não prego roupa, mas a Bíblia prega. A Bíblia diz que nós temos que vestir decentemente. A mulher não pode vestir o que ela quer. A mulher tem que vestir o que a Bíblia manda. E o que a Bíblia manda? A Bíblia manda você não causar em outra pessoa desejo. Tanto a mulher quanto o homem também. Tanto vale para um como vale para o outro. Então, se a palavra de Deus diz isso, então se você se veste de forma inadequada, você pode ter certeza que a igreja vai chegar e falar assim: irmão, você está chamando muita atenção com essa roupa. Então, olha só, Jesus, o Evangelho e a salvação só se tornam um acréscimo na vida das pessoas. Ficam com tudo que tinham, coisas boas e más, e ganham algo mais. Aí eu respondo: por que as igrejas hoje estão crescendo? Porque as pessoas não precisam abandonar nada. Elas vestem como elas vestiam antes, elas falam como falavam antes, elas andam como andavam antes, elas praticam o que praticavam antes, mas é evangélico, é cristão. Hoje praticamente não precisa deixar mais nada. Então, irmãos, nós temos que orar nesse sentido, nós temos que buscar Deus nesse sentido, e por isso que eu estou falando para vocês, que é para nós tomarmos muito cuidado, vigilância total. Ontem eu estava numa visita, aí a pessoa disse assim: pastor, o senhor vai perder os jovens do senhor. Eu falei: por que eu vou perder os jovens? Porque a igreja aqui tem culto de jovem, tem reunião de jovem, porque a igreja aqui tem jovem, e os jovens querem jovem. Eu falei: irmão, não adianta uma igreja ter jovem, mas se não for pelo isso aqui, Aí eu falei: os cultos de jovem hoje está parecendo boate. Tem jogo de luz, tem isso, tem aquilo. Eu fui falando isso, a menina: pastor, lá tem tudo isso aí que o senhor falou. Eu falei: não precisa nem eu ir, não precisa nem eu saber, não precisa nem eu conhecer, irmão. A realidade é essa. Aonde que o jovem está? Pode saber que tem mundão lá dentro. Aonde que os jovens estão querendo ir? Pode saber que tem coisas mundanas lá dentro. Agora, se a igreja tem doutrina, oração, acontece isso aqui, acontece aqui lá, as cadeiras, não tem gente para ocupar as cadeiras, não tem. Doutrina, culto de doutrina. Aí você vai ver os jovens aqui, irmão. Você vai ver os jovens aqui, Daniel. Você vai ver os jovens aqui, irmão, Estevão. Você vai ver os jovens aqui, os amigos de Daniel. As lutas que esses jovens passaram. Hoje, irmão, não precisa deixar nada, você só acrescenta. E é por isso que as igrejas hoje estão crescendo assustadoramente. Por isso que o evangelho hoje está se expandindo aí, Mas se você for olhar a fundo, é isso aqui que está acontecendo. Não precisa deixar nada, só acrescenta Jesus em sua vida.